assim, não importa a área que você estude, você que é principalmente ligada à dança, Marice, que é uma arte, eu sou ligado à linguagem cinematográfica, eu sou uma pessoa que assiste, um espectador de cinema que estuda a linguagem cinematográfica. Né? Porque tem, por exemplo, se eu for me comparar com Ismael Xavier, que é um estudioso do cinema, eu não sou ninguém. Eu só estudo a linguagem do cinema e sou um espectador privilegiado que utilizo Bakhtin para isso. Então essa que é a grande força do pensamento bakhtiniano. Ele faz a gente, por mais diferente que seja, também trabalhe com o igual, com o outro. Né? Esse que é o foco do Bakhtin, é pensar no outro. É quem está do outro lado dessa tela. Isso que é o grande mote desse pensamento, né? E isso que nos aproxima também, né? Estou vendo Exato, ali com certeza. a orientanda do professor João Batista, lá do Ceará, que é um grupo que me recebeu também, de bactinianos. Então, assim, nós estamos hoje numa interação que, basicamente, o último livro que nós organizamos reuniu 10 estados brasileiros, né? Então, acho que essa grande força que os bactinianos estão se unindo, porque por muito tempo, não sei quem não tem familiaridade com o Bakhtin, Bakhtin é um filósofo da linguagem russo, que ele foi acusado de não ter método. Eu lembro quando, por exemplo, eu me reuni pela primeira vez com o teu orientador, o professor Adail, Uhum. fantástico, ser humano maravilhoso também. No primeiro Rodas de Conversa em São Carlos, a FAPESP a FAPESP, que é a agência de fomento aqui de São Paulo, ela deu um parecer de que Bakhtin não tinha método, não tinha para que financiar. Isso em 2008, não faz tanto tempo, eu estava no segundo ano de mestrado. E a gente vê hoje como o Bakhtin já ganhou força, né? Isso mesmo quando já se tinha, por exemplo, naquela época, Beth Bright já fazendo os seus livros, né? Com o Bakhtin Conceitos-Chave. E eu adentrei ao grupo do meu mestre Miotelo, querido mestre Miotelo, uma pessoa que eu admiro. Aliás, eu falo mestre, mas ele é meu orientador de mestrado, doutorado, orientador de vida também, pessoa que eu admiro do fundo do coração. E a gente fazia assim uma luta, porque assim, Bakhtin é um pensamento novo, é um pensamento muito libertador. Porque aquele modelo que se tinha de congresso, que ia o senhor doutor, e ele falava, todo mundo, ó, oh, lindo, parabéns. E ninguém falava, porque só ele falava. Isso, por exemplo, democratizou-se. A tecnologia veio acabar com isso, porque nós estamos conversando aqui, né? Antes que, por exemplo, nós que temos doutorado, graças a Deus, né, atingimos essa vitória. Antes, assim, era uma questão em meio de inacessibilidade. Hoje Uhum. não. O professor que tem doutorado, ele é aquela pessoa que age na sociedade, né? Isso o bakhtiniano traz muito, esse olhar para o outro. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? E o cinema, eu acho que é a ponte que nos liga, né? Inicialmente, entre as muitas pontes, né? Porque o Bakhtin, ele constrói pontes. Tem Com gente que critica, certeza. assim, por exemplo, eu falo muito Bakhtin, né? Quando eu falo Bakhtin, é toda aquela construção arquitetônica, teórica, metodológica do círculo de Bakhtin, porque não era um só, né? Claro que o Bakhtin, Uhum. eu gosto de ver o Bakhtin como o motor perpétuo daquele grupo, que era o cara que agitava. Quem leu a biografia do Bakhtin, por exemplo, do Clark Hawkist, sabe que o Bakhtin era um incentivador de todo mundo. E as pessoas escreviam e hospedavam o Bakhtin na casa dele, que ele foi perseguido. Né? Tanto, por exemplo, a polêmica que os franceses criaram lá, o Broncar, por exemplo, que batia uma fraude, isso não tem fundamento, porque era um grupo Uhum. humano que se ajudava, que se retroalimentava. Né? Então, Uhum. Voloshinov, Medvedev, Kagan, Kanaev, todos eles, a pianista Maria Yudina, que era uma grande pianista, tocou em saraus para o próprio Stalin, por exemplo, ela fazia parte desse grupo. Era um grupo muito multidisciplinar. Então, aquilo que hoje, que as ciências por muitos anos fizeram de separar, esse círculo de Bakhtin, eles já faziam antes, eles já aglutinavam. Eles já Uhum. juntavam, não, vamos conversar, vamos botar essa palavra aqui, isso me interessa. Ah, isso aí não, o que não nos interessa, deixa para o outro. Alguém vai Uhum. interessar, entendeu? Acho que é isso É, que, é que nos a aproxima.
é aquela história, né, Ivo, da a tendência monológica, sempre como um traço da humanidade, né? Esse olhar sectário, né? Eu me lembro com a Rosana a gente comentou muito isso, né? No campo a própria separação, né? Que às vezes a gente percebe de língua, linguística e literatura, né? Que são duas forças da natureza aí que a gente deve entender essas duas naturezas como interdependentes, né? Então, a gente trabalha com linguagem, então as relações elas se constituem através da linguagem, né? E como tal, não cabe certas separações, né? A não ser como um método, né? Um modo didático de melhor localizar algumas questões, mas para além disso, a ideia é justamente esse pensamento integrado, né? Que eu acho que é uma das grandes poesias de Bakhtin é justamente isso, é esse mundo em diálogo, né, em articulações, né? Com E certeza. isso que tu começou a trazer já na tua fala, né, a questão do método também em Bakhtin. Bom, justamente ele não era estruturalista, né? Então, obviamente, não é que não possui um método, mas ele não possui essa estrutura rígida, né? De que a gente precisa olhar para todos os corpos a noção de aplicação, né? Então, eu tenho um conceito e eu vou aplicá-lo a, ao meu objeto, né? Ao que eu não, né? Então é partir do corpo, né? Do corpus, né? Daquilo que a gente é o nosso interesse, é ele que vai determinar as técnicas, né? E não o contrário. Então a gente sempre, eu, a Dail, meu orientador e eu, é claro, a gente sempre conversou muito sobre isso, né? E eu acho que é uma das grandes riquezas, né, de trabalhar com Bakhtin é respeitar a especificidade, vou chamar aqui objeto, né, mas eu até não gosto às vezes de chamar de objeto, porque, né, mas é esse nosso interesse, tu com cinema e tantas outras coisas, eu com dança, né, então não adianta a gente incorporar, né, metodologias de outros para falar daquilo que nos toca, né? Cada um de nós vamos ter uma forma, né? Um modo de dizer, e aí a gente pode até pensar em termos da arquitetônica, né? Muitas pessoas trabalham com dança, muitas pessoas trabalham com cinema, mas cada um de nós vamos ter um modo específico de dizer, né? E essa é a grande riqueza, né? A gente vê a potência disso, né? Justamente do diálogo. Com certeza. A gente brincava na época do finado Orkut. Tu é muito nova para lembrar do Orkut, né? Então, Eu lembro, tá o Orkut, nova. o Orkut tinha aquelas comunidades, né? Acho que eram grupos, no grupos ou Isso. comunidades que tinha. Uhum. E uma época que a gente discutiu que como que a gente podia aplicar Bakhtin naquela própria conversa boba do cotidiano. É isso que o Bakhtin sempre traz muito. A gente não pode querer só especificar as coisas como grandes construções. As coisas se dão também nas pequenas coisas, no cotidiano. Por exemplo, pessoas que entram no Orkut. Um exemplo, para a gente pensar em como que o Bakhtin lida com isso. Ele trabalhava no entendimento que o mesmo e o diferente pode estar ali na mesma pessoa. Por Uhum. exemplo, tinha uma comunidade Orkut que tinha quase 20 milhões de pessoas. Eu detesto acordar cedo na segunda-feira. Ah, eu adorava o. Eu tenho medo do mesmo. Vocês lembram dessa? Não sei se vocês... Não. Eu tenho medo do mesmo. É, Essa o me marcou. professor Fábio falou que a avó dele falava do Orkut. Ele não era, ele é muito jovem, né? Eu tava por isso. Ele é muito mais jovem que eu, sabe? Meu colega de graduação e tudo mais. Mas assim, 20 e tantas milhões de pessoas que compactuavam com o mesmo. Nós detestamos acordar cedo de segunda-feira. Uhum. Mas ao mesmo tempo você tinha 20 e tantas milhões de pessoas completamente distintas e diferentes uma das outras. Com as suas singularidades, aquilo que o Martin vai dizer assim, a singularidade da pessoa, a singularidade do ser, né? Esse ser evento único. É isso que a gente tem que pensar quando a gente trabalha em Bakhtin. O cinema, ele é muito grande. É aquela velha pergunta de quando a gente está no começo de pesquisa, né? Eu quero pesquisar a história do cinema universal. Nossa, então vou passar o resto da vida pesquisando isso. Vamos diminuir. É igual quando o mestre Miotello quase me bateu quando eu falei para ele que eu queria analisar o cinema de ficção científica.
Ele falou, tu vai assistir quase 5 milhões de filmes, porque... Então, reduziu. Eu cheguei do escopo da dissertação. Então, quanto mais a gente vai especificando, olhando... Olha, um beijo para minha irmã Joyce, que entrou aí, né? Dá para ver quem entra. Beijo, Joyce. É a minha irmã, né? Então, quando a gente especifica esse ponto de vista e olhar nas pequenas coisas, porque o Bakhtin ele nunca excluiu nada. Ele só dizia que esse olhar não me é interessante nesse momento, né? E assim como, por exemplo, eu estou falando do filme de ficção científica. Hoje, esses filmes que eu analisei, que foram 4, geraram a minha dissertação, e eu já, para falar de livro, né, já atualizei ela nesse meu livro aqui, que é A Memória do Futuro em Tela. Por quê? Aqui a gente trabalha naquela questão, olha, as pessoas que gostam de cinema, mas é qualquer cinema que a gente está falando? A Marisa estuda dança. Opa, mas que dança? Dentro desse grupo tem outros que a gente vai diferenciando, vai trazendo mais outro tanto de gente igual. Então, quando eu falo no cinema, a memória do futuro em tela, eu estou falando de pessoas que gostam de filmes que são de ficção científica ambientada no futuro. E, por exemplo, nós fizemos um curso dessa especificidade agora há pouco, tivemos 30 e poucos alunos, ou seja, dentro de uma especificidade tão grande na linha cinematográfica, em um conceito bakhtiniano, que é memória de futuro, a gente conseguiu aglutinar 30 pessoas que discutiram, fizeram texto, fizeram trabalho, colocaram olhares, enriqueceram, trouxeram coisas que eu nem tinha pensado na época da dissertação, porque eu envelheci. Eu tive para lançar o livro, a gente teve que reatualizar o texto, porque o texto também envelhece. Bakhtin diz isso, né? A gente tem esse olhar deste tempo. A dissertação que eu defendi em 2009 para lançar em livro em 2019 já não servia mais. Tem que reatualizar isso. Então, acho que Mas isso é muito importante, né, Ivo? Esse lugar que a gente se coloca, né, à disposição de revisitar os nossos próprios olhares, né? Eu venho sempre dizendo isso, a importância, né, de também a gente não se colocar nesse lugar, e aí, junto isso que eu tô falando, a algo que foi trazendo na tua fala desde o início, né? Temos doutorado, então a gente precisa se localizar, né? Nós que estamos aqui numa live agora, que temos acesso a essa tecnologia, tivemos acesso à educação, né? Que a gente ocupa um papel privilegiado, um local privilegiado, né? Quantos de nós temos oportunidades, né? Nesse mundo, nesse país aqui, né? Falando que está uma situação tão caótica, de cursar uma graduação, e aí se a gente fala a nível de mestrado, doutorado, com bolsa, né, com às vezes a possibilidade de estudar fora, como tem o exemplo eu e a Rosana também, né, e enfim, tantos outros, mas não tantos quanto a gente gostaria, né, que seria uma sociedade mais justa, né, igualitária, respeitosa, né, então a importância que nós temos justamente por ocupar esse lugar de privilégio, de dar acesso, né, de trazer a nossa voz para que as informações, né, elas sejam colocadas, mas também não só no sentido de fornecer, né, que eu estou aqui para ofertar, mas eu também estou aqui para aprender com o outro, né, com o olhar do outro, e não aquela visão do especialista, né, não, eu sou o doutor, né, o PhD, né, então a gente poder realmente ser dialógico, né, no mais alto grau bakhtiniano, né, que é essa troca, né, bom, o próprio Bakhtin essa heterogeneidade, né, que eu acho fantástica, que mostra como na vida ele se articulava nas relações, né? Então, para construir todo um pensamento, a gente vê elementos da física, elementos da música, né, com a polifonia, que a gente chegou a conversar, né? A física, né, com as forças centrífugas e centrípetas, e aí a gente falou desse caráter também desse público, né? Dessas relações dinâmicas e
heterogêneas, e que a gente vê como isso vai realmente participando da rotina, do cotidiano, né?